Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso segundo Podcred. Hoje nós teremos uma edição muito especial, com certeza uma edição cheia de muitas histórias, cheia de muitas lembranças. Eu acho que até momentos de muita emoção. Afinal de contas, nós estamos numa edição especial, onde nós estamos comemorando 41 anos de Credcitrus. Hoje, dia 14 de setembro, nós estamos tendo o privilégio de ter aqui conosco hoje dois netos de grandes líderes que nós tivemos dentro da cooperativa, senhor Leopoldo Pinto Shoa e senhor Moacir Pegoraro. E com certeza, né, nós teremos aí um grande desafio pela frente de estar trazendo realmente aí a memória de cada um desses líderes nesse dia tão importante. Hoje nós comemoramos 41 anos de Credcitrus, estamos lançando o livro dos 40 anos da cooperativa. Esse Podcred hoje está sendo gravado aqui no nosso Centro de Formação Cooperativista. Nós temos aqui uma linha do tempo da Credcitrus, contando aí a sua história de 41 anos. E dentre esses 41 anos, nós tivemos aqui várias pessoas, né? Vários líderes que fizeram com que a Credcitrus se concretizasse e conseguisse realmente hoje ser a melhor e a maior cooperativa, como eu já disse anteriormente. Eu gostaria de destacar aqui o nome de algumas personalidades. Não vamos conseguir falar de todas as personalidades que passaram por aqui. E quando eu falo personalidade é porque realmente essas pessoas elas fizeram muita diferença e deixaram aqui um legado imenso. E gostaria de destacar, né, a Credcitrus, ela foi fundada aí pelo seu Walter Porto, porém foi idealizada pelo senhor Leopoldo Pinto Shoa. Personalidade essa que daqui a pouco teremos aqui o prazer de estar falando, lembrando e contando um pouco mais das suas histórias, porque hoje nós estamos recebendo aqui a neta do seu Leopoldo. Não podemos deixar de lembrar do seu Raul Rãs de Almeida, o nosso querido Raulzinho aqui na cooperativa, nós sempre chamamos ele de Raulzinho. Seu Matsushita, Sigetossi Matsushita, que junto com o seu Leopoldo sempre nós falávamos que era a dupla perfeita, né? Um pensava, o outro executava. Não posso deixar também de lembrar, e assim, muito fortemente, que também estamos aqui para falar dele hoje, do seu Moacir Pegoraro. Uma pessoa muito querida, muito respeitada, muito admirada dentro da cooperativa. Ainda há pouco, conversando aqui, falando que algumas pessoas pareciam imortais na nossa vida. E eu tenho certeza de todas essas pessoas que eu comentei aqui, para nós, Credcitrus, para nós, colaboradores Credcitrus, essas pessoas realmente são imortais. Porque elas deixaram para a gente a sua vida. E depois de tanto tempo da sua partida, essas pessoas são lembradas todos os dias, em todos os momentos. Dentro desse centro de formação, nós conseguimos sentir realmente essas pessoas a cada dia, a cada momento, todas essas pessoas que passam por aqui, que nós fazemos treinamento, nós sempre deixamos a assinatura dessas pessoas. Então, eu quero realmente destacar nesses 40 anos aí a importância dessas pessoas. Quero registrar também a importância do nosso atual presidente do Conselho de Administração, senhor Marcos Santin, que também vem aí agregando muito valor à nossa cooperativa, enfim. Deixar registrado realmente a participação de cada uma dessas pessoas, o quanto essas pessoas influenciaram para o crescimento da nossa Credcitrus. A Credcitrus hoje ela tem mais de 170 mil cooperados, né? Mais de 1.300 funcionários. Estamos aí em 3 estados. E esse Podcred hoje tem como o protagonismo dessa história o senhor Moacir Pegoraro e o senhor Leopoldo Pinto Shoa. Nós temos aqui o prazer de estar recebendo a terceira geração dos tão queridos, o senhor Leopoldo e o senhor Moacir, a Carol, como eu já disse, né? Carol, seja muito bem-vinda. Obrigada por você ter aceito aí o nosso convite para estar participando, né? Nesse momento onde nós estamos aí comemorando 41 anos da Credcitrus. E Gustavo, obrigada, né, pela sua presença também. Gustavo chegou aqui com uma super surpresa pra gente, que ele vai depois colocar aqui na roda pra gente poder estar aí mostrando, né, para vocês um pouquinho, comentando um pouquinho. Quero agradecer também sua presença.
quero realmente deixar aqui registrado em nome do nosso conselho, em nome da nossa diretoria, enfim, de toda a Credit Citrus, o nosso muito obrigado por vocês terem aceito o nosso convite em estar participando do nosso segundo Podcred. A Credit Citrus hoje é uma cooperativa de 41 anos. Nós temos falado muito que o nosso maior desafio hoje é trazer o público jovem para dentro da cooperativa e mostrar para eles realmente o que é, né? Qual é a diferença de você estar num modelo de negócios igual a Credit Citrus. Então, ter vocês aqui hoje é algo que, para a gente, né, com certeza vem, assim como os avós de vocês agregaram muito à nossa cooperativa, eu tenho certeza que vocês não estão aqui por acaso hoje com a gente. Então, para falar sobre os seus avós, as lembranças que vocês têm, né, afinal de contas, esse bate-papo é para a gente realmente aí falar sobre as histórias e trazer realmente essa visão do jovem dentro da cooperativa. Acho que isso realmente aí faz muita diferença para a gente. Gu, já estou íntima aqui, porque a gente já se conhece também, né? Vontade. Quero pedir licença para você, mas primeiro nós vamos falar com a Carol, né? Claro. Carol, mais uma vez, obrigada por você estar aqui. Eu já vi, né? Eu já estava, na verdade, a gente já sabia que dentro dessa barriguinha aí tem uma queridinha, né? Sim. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, né? Quem é a Carol? Eu não falei muito do seu Leopoldo, tá? Justamente deixando para que você falasse dele, porque o seu Leopoldo para a Credit Citrus, assim, todo mundo sabe quem foi o seu Leopoldo, né? Eu já comentei, foi o idealizador da Credit Citrus. No nosso primeiro podcast, nós falamos sobre ele, né? De como ele idealizou essa cooperativa. Mas eu queria ver com você, né? Eu queria saber da Carol, né? Um pouquinho, quem é você, formada, quem foi o seu Leopoldo para a Carol? No nosso bate-papo anterior, em algumas das minhas anotações aqui, eu escrevi que você, por muitas vezes, não sentia a falta física do seu avô. Sim. E eu achei muito interessante, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho. Primeiro, super prazer em estar aqui, ainda mais com você e com o Gu, né, do meu lado. Eu até falei, estou em casa aqui, né? Com certeza. Eu sou a Carol, eu tenho 30 anos, sou formada em Relações Públicas e Marketing. Hoje em dia sou empreendedora, tenho a minha própria empresa. Sou mãe, casada, e fiquei muito feliz com esse convite, porque falar do meu avô é muito fácil. A gente brinca que é como se ele sempre tivesse presente aqui com a gente, né? Ele dentro de casa sempre foi o nosso pilar, muito amoroso, muito observador. Ele amava fazer picuinha entre a gente, pra gente... Ai, o vovô falou que eu sou a preferida. Ai, meu avô falou isso. Então, ele se divertia horrores. Ele era muito divertido, mas... Primeiro ele era muito observador e aí ele soltava, assim. Uhum. Muito caseiro, ele era muito simples, assim. É uma pessoa de hábitos muito simples e de valores muito fortes, né? Então ele sempre colocou a família em primeiro lugar, né? A minha avó sempre fala que a Credit Citrus era a menina dos olhos dele, que ela tinha ciúmes, mas eu nunca senti a falta física dele, porque ele sempre estava presente, dava um jeito de estar presente com a gente, né? Eu cresci praticamente dentro da Credit Citrus, eu lembro muito da minha infância aqui, de sair da escola, vir aqui, tomei biscoito de polvilho na sala dele, tomar suco de laranja, andar pelas mesas, então... acompanhar tudo isso também fez parte da nossa vida, né? Era quase como se fosse uma coisa só. A hora que ele saía daqui, a gente já sabia que ele estava saindo, porque morava aqui perto, né? Do ladinho. Mas ele sempre foi muito presente, sempre foi o pilar da nossa casa, assim mesmo. A nossa maior referência masculina que a gente poderia ter. Sempre muito paciente, muito amoroso, cauteloso e sempre fez de tudo, movia mundos e fundos por todas nós. Ô Carol, você falou da sua avó, né, que ela tinha ciúmes um pouquinho das meninas da Cred, né? É verdade mesmo? A gente sempre ouviu isso. Não é verdade, não é verdade. A minha avó, acho que foi, assim, a maior incentivadora e fã dele. Acho que se você não tem do seu lado alguém para te incentivar, eu ainda falei hoje pro meu marido, eu falei,
nossa, que bom que eu tenho você, que é a mesma coisa que o meu avô tinha com a minha avó, né? E vice-versa, né? Minha avó sempre acreditou muito na Credicitrus, em todas as ideias, e sempre amou fazer parte disso, amava, ama até hoje nos eventos, e se sentir parte disso para ela é muito importante, ainda resgatar, né, a memória dele, porque realmente fez parte da nossa família. Eu tô brincando, né, com Sim. isso, mas é muito interessante a sua colocação, porque ela é a seguinte pra gente. Sempre que nós falávamos do seu Leopoldo, nós lembrávamos da dona Marimília. Assim como sempre que nós falávamos do seu Raul, nós sempre lembramos da dona Clice. Toda vez que a gente lembrava do seu Moacir, a dona Edmeia estava junto. Então, assim, realmente são mulheres que acompanharam, que incentivaram e que indiretamente contribuíram para que a Credicitrus, né, fosse realmente o que é. Porque essa questão da vida pessoal e da vida profissional, elas caminham juntas, não tem jeito, né? E quando você realmente tem esse apoio dentro de casa, tudo é transformado realmente de uma maneira diferente, né? Carol, nós já vamos conversar mais um pouquinho já. Só mais uma perguntinha. Você também gosta de biscoito de polvilho igual seu avô? Gosto, mas meu filho é o que mais gosta lá em casa. Ele é viciado em biscoito de polvilho. Você sabe que a minha mesa era do lado da cozinha, assim, bem pertinho da cozinha. E todo dia ele enchia a mão de biscoito. E assim, o meu rosto ficava meio chapiscado de biscoito, porque ele vinha falar comigo, sempre perguntando dos nossos depósitos, como é que estava o andamento. E ele sempre estava comendo biscoito. Então, eu tô brincando, né? Perguntando do biscoito, porque era a marca registrada dele aqui. Lá em casa. Em qualquer casa da minha família vai ter biscoito. Então tá. Então é de família mesmo, né? Bom, vou deixar a Carol aqui um minutinho, já voltamos já. E vamos conversar um pouquinho com o Gustavo. Gustavo, mais uma vez, né? Obrigada por você estar aqui. E eu queria também que você contasse pra gente um pouquinho quem é o Gustavo, né? Do seu Moacir também nós já falamos, seu Moacir é um querido, contribuiu imensamente para a Credicitrus, é uma lenda dentro da cooperativa, ele sempre foi um fã número 1 dos funcionários, ele sempre defendeu os seus funcionários, eram apaixonados por ele. Mas eu queria, né, com o seu olhar, o olhar do neto, que você trouxesse para a gente. Quem é o Gustavo? O que o Gustavo faz? As influências que o seu avô teve na sua vida, né? O que você lembra da infância do seu Moacir? Enfim, nós já batemos um papo aqui, vamos só resgatar realmente. Me parece que você tem aí algumas passagens com seu pai sempre acompanhou muito ele. Então, conta pra gente um pouquinho da relação do Gustavo com o seu avô, Moacir Pegoraro. Bom, primeiro, prazer estar aqui, legal demais a iniciativa de vocês. Nossa família é um pouco difícil de fazer isso daqui, de vir participar de um podcast, mas eu acho que pelo meu avô, quem ele foi, né, é super válido, então alguém teria que vir falar um pouco sobre ele, né? Mas então, eu sou o Gustavo, sou engenheiro civil formado e hoje eu tenho a minha própria construtora com o meu sócio, que é aqui em Bebedouro, inclusive temos conta aqui na Credicitrus. E, bom, falar um pouco do meu avô, né? A primeira coisa que eu acho que quando fala do meu avô, né, tanto acho que pro meu pai, pro meus tios, né, que conviveram muito com ele, tanto pros netos como eu, em questão de coerência, sabe? Uma pessoa, ele, para mim, a essência dele, ele é um cara cooperativista, sempre foi. Eu falo sempre porque eu convivi com ele, acho que desde os anos 2000 até 2012 que ele faleceu, ele estava desde sempre aqui na Credicitrus. Mas tudo que a gente ouve falar, não só da família nossa, como amigos, pessoas que às vezes nem amigo era, mas que conhecia, pessoas que ele ajudou ao longo da vida, que a gente nem sabe quem é muitas vezes, e para a gente para falar do meu avô. Então, realmente, o meu avô, como você falou, ele gostava muito dos funcionários, ele fazia questão de conversar. Exatamente. Ele sempre gostou muito disso, né? Quando ele era também gerente do Banco do Brasil, ele era aquele gerente que não ficava lá atrás, né? Ele ficava na frente. Ele gostava de ficar, ter uma relação direta com a pessoa que ia lá conversar com ele. Gostava de ir naquele café Rio Branco lá do teatro. Da esquina, né? A esquina do pecado. Para conversar com as pessoas, com pequenos produtores, com grandes produtores, enfim.
ele gostava disso. E isso se concretiza muito com o que eu vi, porque meu avô, durante os anos que eu convivi com ele, o que ele gostava era isso, né? Era pegar o fusquinha verde dele, sair... O famoso macarrão, fusquinha verde. ir no bar do macarrão, ir no posto Miller, e na casa dos filhos, ele adorava isso, ele sempre passava, fazia questão e pedia para servir um rabo de galo para ele, para depois ele ir pro macarrão junto com a minha avó, enfim. Ele gostava dessas coisas muito simples. É engraçado que parece que é muito parecido com o seu Leopoldo, né? Muito. Eles têm muito essa semelhança, né? São pessoas de grande valor e muito simples com o modo de ser. O modo de vida deles sempre foi muito simples, né? Meu avô, esse fusquinha verde é muito famoso porque ele nunca deixou de usar esse fusca verde dele, né? Durante toda a vida que ele ficou aqui em Bebedouro. Ele até chegou a ganhar um Audi num evento. No Bebedouro Clube, né? Que, assim, ele ganhou esse Audi, foi o último a virar a chave, era um sorteio. Ele falou, não, esse carro, o que eu vou fazer com esse carro? Ele vendeu o carro e reformou o Fusca. Então, ele sempre gostou disso e fazia questão disso, né? Então, acho que esse é meu avô, né? Mas, por outro lado, tinha todas essas coisas, mas era um cara sempre que foi muito coerente. Acho que isso é uma característica dele muito grande. Na verdade, acho que você descreveu realmente seu avô. E eu vou pegar a sua palavra, coerência. E eu me lembro de uma situação que nós tivemos aqui na Credit Citrus, que foi, assim, atípica. Porque nós tínhamos o nosso comitê de crédito, o comitê de crédito passavam as propostas que nós tínhamos e, assim, dado essa situação que você comentou, que ele ia na esquina do pecado, que ele conhecia o associado, né, que ele conhecia a pessoa que estava dentro da cooperativa, trabalhando, né, o cliente do Banco do Brasil ou o associado Credit Citrus. Essa proximidade, ela cria realmente um olhar de conheça realmente o seu cliente. Sim. E isso, há muito tempo atrás, já era praticado tanto pelo seu Moacir quanto pelo seu Leopoldo. Eu vou te contar já. Onde era a mesa do seu avô, Carol? E o seu Moacir, eu me lembro que teve em um desses comitês de crédito, ele não pôde participar. E passou uma proposta que ele não autorizou. E chegou no dia de nós liberarmos essa proposta, eu fui pegar a assinatura dele, inclusive eu, na ocasião, funcionária Credit Citrus, fui pegar a assinatura dele e ele falou, não vou aprovar. Eu falei, não, mas não tem jeito, o senhor vai ter que aprovar, porque o cooperado está esperando o dinheiro na conta. Ele falou, não vou aprovar, eu não vou porque eu conheço esse cooperado, ele é meu amigo e eu não posso deixar ele ter problema futuro, porque essa operação vai acabar com o patrimônio dele. Manda chamar. Aí vai eu fui lá, liguei pro cooperado, né? Ô, seu fulano, o seu Moacir pegou horário, quer falar com o senhor. Não, mas ele precisa falar com o senhor. E o cooperado veio, e ele sentou com o cooperado e falou para ele, eu não vou te emprestar, autorizar a liberação desse crédito, porque você vai ter problema futuro. Então, mais para frente a gente conversa. O cooperado foi embora, bravo, porque já estava tudo certo, né? Todo mundo ficou assim super indisposto com a situação, porque já estava tudo. Porém, depois de 3 anos, o cooperado voltou com um presente enorme, agradecendo ele, porque realmente aquilo tudo que ele tinha falado poderia ter acontecido e o patrimônio dele foi garantido em função da coerência do seu avô. Então, realmente, seu Moacir é alguém que é tudo isso mesmo, né? A simplicidade em pessoa, porém, a coerência em pessoa também. Exatamente. E falando, Carol, agora um pouquinho, né, do seu Leopoldo, dessa questão de como eles eram parecidos realmente, quando a princípio, a Credit Citrus, ela foi inaugurada, a sua primeira agência foi dentro da Cooper Citrus. Lá onde tem ainda o shopping rural, a Credit Citrus era lá dentro, né? E aí, com o passar do tempo, nós inauguramos a nossa agência aqui na Matriz, aqui na praça, que é onde é a nossa agência número 1. E o que acontece? O seu Leopoldo tinha uma sala maravilhosa, com os muranos que ele gostava, com as fotos dos netos e tudo mais. Mas, o que ele pediu? Para deixar uma mesa embaixo, do lado dos caixas, mas não era para colocar nada nessa mesa. Era só para colocar a mesa, a cadeira, porque ele chegava, ele ia, pegava um suco, pegava o biscoito e ele sentava ali.
E quando ele sentava ali, todo mundo que chegava, ele chamava, ele conversava, ele batia papo, e ali ele colhia todas as informações que ele precisava. E daí, então, ele subia para a sala dele, fechava a porta e mandava chamar quem fosse para poder discutir sobre até situações que estavam ali, né? Então, realmente, essa questão, né, da simplicidade deles trouxe essa proximidade cada vez maior, esse conhecimento cada vez maior do público que a gente tinha aqui dentro da cooperativa, e isso fez toda realmente a diferença para nós, né? Sim. Com certeza. Bom, Carol, o que mais? Conta pra gente. Eu tô lembrando aqui também de um outro bate-papo que o seu avô ensinou alguém a poupar. Tem uma história? Em casa, todo mundo, né? Meu filho tem 1 ano e já tem poupança aqui na Cred. Ele sempre ensinou uma educação financeira, né? A gente sempre teve isso dentro de casa, a importância da poupança, de entender onde investir o dinheiro. Claro, ele cuidava da maioria das coisas pra gente e depois, quando ele se foi, a gente teve que reaprender mesmo, né? Porque tinha a segurança de ter ele lá. Mas ele sempre, assim como o seu Moacir, encontrava as pessoas e dava muitos conselhos. Quantas pessoas ele ajudou que a gente nem imaginava. Quando eu tive bebê o ano passado, eu estava no hospital aqui, e aí a enfermeira viu meu sobrenome e me perguntou: o que você é do seu Leopoldo? Aí eu falei assim: eu sou neta dele. Ela falou assim: nossa, eu não acredito, seu avô mudou a vida do meu marido. Eu falei: nossa, sério? Ela falou: ele ajudou a gente, ensinou a criar uma poupança, eu consegui comprar uma casa, não sei o quê. E eu ainda chamei ele e sua avó para serem padrinhos de casamento e ainda ganhei uma geladeira. Você tá brincando? Que fofo! E eu falei: esse era o meu avô. Quando eu conheci meu marido também, coincidentemente, o avô dele e meu avô tinham estudado juntos na escola. Eles eram amigos de time de futebol. Eu não sei como, porque meu avô não era muito bom nos esportes. Às vezes ele comprava a camisa de time, entendeu? E eu lembro que ele me falou assim: você nem precisa me falar mais nada. Eu sei quem é seu avô. Eu estava aqui na inauguração, na Cred Citrus em Olímpia, junto com ele. E para mim, vocês têm qualquer aval, nem precisa me falar mais nada. É muito comum, ainda hoje em dia, as pessoas me encontrarem, né, saberem que eu sou neta dele e me falarem algo parecido. O seu avô me ajudou muito, eu amava ele, adorava na Cred Citrus bater papo com ele. Isso faz muito parte da nossa vida, mesmo eu tendo ficado um tempão fora de Bebedouro, né? É muito engraçado como a gente vê isso, essas relações, né? Viram quase relações bem pessoais. Não, assim. totalmente pessoais. Eu tô lembrando aqui de uma fala sua no nosso bate-papo, agora há pouco, falando da responsabilidade de carregar o sobrenome Uchoa. Sim, sim. Conta pra gente um pouquinho. A minha mãe sempre fala que o que a gente leva é sempre o nosso sobrenome e o legado que foi construído, né? E os nossos avós, eles construíram algo gigantesco à frente do tempo deles, com uma visão que assim, eu de verdade não consigo entender como eles pensaram nisso, porque para mim é fora de base, sabe? A inteligência que eles tiveram, e para empreender também tão mais velhos, né? Com tanta coisa para perder, né? No quesito pessoal. Exatamente. Então, carregar os nossos sobrenomes é carregar uma responsabilidade muito grande, desde como a gente se comporta, até a forma que a gente trata as pessoas, até do nosso trabalho, qualidade do nosso trabalho, tudo isso conta muito, né? As nossas decisões, a forma que a gente encara tudo, né? Mas acho que para os dois o grande valor que eles deixaram e que é a nossa maior responsabilidade é sempre colocar a nossa família em primeiro lugar. São duas famílias muito unidas e duas famílias também que se convivem muito, né? Que todos nós somos muito amigos pessoais também, né? E isso é muito legal ver. Ai, que legal. Ô, Gu, agora vamos falar um pouquinho da surpresa que você trouxe aqui pra gente, tá? Tá. Gente, Gustavo chegou aqui no nosso Podcred, um álbum maravilhoso. Empresta aí, Gu, pra mim, fazendo favor. Vamos ver se a gente consegue compartilhar aqui um pouco.
um álbum feito, tá, pela Dona Edmeia, que tem a seguinte abertura: a trajetória de um executivo de sucesso. E tem aqui, gente, a foto dos dois, coisa mais linda, o casal. Nós aqui, né, Carol, estamos até querendo fazer para os nossos maridos, né, para ver se a gente ganha. Nós estamos nota zero, certo? Imagina que veio. Inclusive, a Carol até gravou, filmou aqui, mandou para Dona Marimília, né? Ela nem viu, mas ela vai ter ciúmes com certeza absoluta. Gustavo, conta pra gente, tá? Você tem uma riqueza, né? Uma riqueza na sua casa. Conta pra gente um pouco da história desse álbum, né? Dessa joia. Isso aqui é uma joia rara. Conta pra gente um pouco dessa construção, né? Você comentou do carinho aí, né? Com que sua avó fez e o carinho com que seu pai, né? Te contou tudo isso. Conta pra gente, porque você estava comentando, como é que foi o seu acesso a esse álbum? Minha avó, ela fez isso, acho que, não sei se foi exatamente ao longo da vida ou mais pro final, assim mesmo, porque é basicamente um álbum, assim, meio que cronológico da história do meu avô, da onde ele começou durante a carreira toda dele, aí recortes de jornais, recortes de revista, enfim, até o falecimento dele. É incrível a admiração, né? Dá para ver nessa pasta e nesse álbum a admiração que ela tinha pelo meu avô. Mas assim, isso era tanto de um quanto de outro. O meu avô, por outro lado, também, ele admirava muito minha avó. Eles se reclamavam o tempo todo um do outro, mas acho que isso era normal. E ai de você se falasse um A da minha avó. Com certeza. Né? Ele pode reclamar, mas mais ninguém. Uhum. Então, isso daqui é um álbum que ela fez, é impressionante, conta realmente a trajetória toda dele, quem ele foi, se pega para ler, qualquer pessoa dá para entender super bem quem foi meu avô, né? E vendo isso que ela fez também, ver quem foi minha avó nessa participação toda da vida do meu avô. E, assim, falei bastante também da parte profissional dele, né? Essa parte de família, igual a Carol falou, isso daí sempre ficou em primeiro lugar para ele, né? Até bem velhinho, assim, eles faziam questão de visitar. Meu avô teve 6 filhos, né? São 5 homens e uma mulher. 3 deles, inclusive meu pai, né? Moram aqui em Bebedouro. E como já estavam por aqui, né? Sempre estiveram por aqui, eles sempre faziam questão de visitar os 3 toda semana, todo final de semana. Então passava para ver como é que tá, para ver como é que tá o neto. Então, assim, sempre fez questão disso, de se mostrar presente mesmo e apresentar os valores dele, né? Ele sempre fez questão disso, né? Quando a gente ia na casa dele também era muito gostoso, né? Juntava todos os netos, porque 6 filhos, né? Então, vem filho de filho e aí vira uma galera, né? E era impressionante o respeito que os filhos tinham com o meu avô. Uhum. Lembro do meu primo, que uma vez o meu tio foi dar uma bronca na casa do meu avô, e meu avô falou, ó, peraí, dentro da minha casa não, se quiser dar bronca na sua casa, você dá, aqui... A casa do vô pode tudo. A casa tudo. do vô não vai falar. Uhum. Então, era muito isso, né? Eu acho que muito que ele mostrava aqui dentro da Credit Citrus, para funcionários, para todo mundo, é o que ele se mostrava também dentro da família, né? Para todo mundo dentro da família, que também tinha essa mesma admiração que eu acho que vocês falam que diariamente, assim, a família também fala, né? Então, isso daí era o que era o mais impressionante dele. Uhum. Deixa eu perguntar mais uma coisa, Carol. Né? Eu fiquei me questionando. Eu fiquei ontem, né, pensando em algumas colocações, né, que nós poderíamos fazer. Uhum. E eu fiquei me imaginando o seguinte: eu tenho tanto orgulho dos meus avós, sabe? Mas eu fico pensando que os avós de vocês, eles fizeram tanta diferença, mas tanta diferença no mundo onde eles viviam, né? Que eu te pergunto, né? Você tem noção, né? Vocês têm noção de quem foi realmente o Sr. Leopoldo Pinto Shoa, né? Da grandiosidade desse homem? Vocês têm noção dentro da sua casa, da sua família? Racionalmente, sim, né? Porque a gente sabe, a gente viu todo o crescimento, a gente
sempre foi pauta lá em casa, as falas dele, as conquistas dele muito celebradas, né? Sempre a família inteira junto em peso, né? Inclusive no álbum que o Gu trouxe, tem até uma foto nossa aqui. Então a gente sempre esteve muito presente, mas acho que hoje em dia a gente tem noção do impacto dele na vida das pessoas. Quando a gente era mais nova, eu lembro que minha irmã falava assim: meu avô é um homem muito importante, ele sai no jornal. Ela falava, ai que bonitinha. Só que a gente não tinha dimensão, né? Do que era aquilo, do impacto daquilo. A gente sabia que ele estava no jornal, alguma coisa ele fez. Exatamente. Porque pra gente sempre foi o nosso avô, né? De jeito simples, brincalhão. Ele não trazia o trabalho para dentro de casa. Eu nunca ouvi ele falando de trabalho dentro de casa ou reclamando alguma coisa. Primeiro que ele nunca reclamou, né? Do trabalho. Mas nunca trouxe questões de trabalho para dentro de casa. E dentro de casa éramos nós. E o que ele mais gostava era assim, os netos aprontando, quanto mais arteiro, melhor. Ele gostava era disso. Mas hoje em dia eu consigo ter muita noção e é aí que eu te digo que vem toda a responsabilidade de carregar esse legado que vem junto com o sobrenome, né? A gente entende hoje em dia o impacto que eles tiveram na vida das pessoas, até pelos projetos que vocês fazem com o Instituto, né, projetos sociais, com as abordagens que a gente recebe de pessoas que a gente nunca viu antes. Eu lembro que a minha ficha caiu mesmo na inauguração da Crédito da Avenida Brasil, em São Paulo, que foi quando teve o Léo e o robozinho. Eu falei assim, gente, transformaram meu avô num avatar, alguma coisa ele fez, ele não tá aqui. E hoje em dia tenho muita noção, a minha mãe sempre relembra de tudo, assim, sempre enfatiza tudo, falas dele, momentos de dúvidas que a gente tenha, ou na nossa carreira, ou na vida pessoal, tanto ela quanto minhas tias sempre trazem falas dele, feitos dele, quanto ele dizia aqui, tanto em casa. Mas eu acho que ele era mais ou menos a mesma pessoa nos dois lugares. Com certeza, com certeza. Seu Leopoldo, assim, muito memorável. Você fez uma colocação agora do Instituto, que é a questão social, e eu me lembro, hoje nós temos um instituto totalmente estruturado. Só que eu vou te contar que o Instituto Credit Citrus, ele nasceu há 20 anos atrás. O seu Leopoldo um dia chegou para mim e falou: Gláucia, nós precisamos ter uma equipe de assistência social dentro da Credit Citrus. E eu preciso despertar essa questão social nos funcionários. Você me ajuda? Falei, claro, seu Leopoldo, eu ajudo sim. E daí, então, nós criamos uma equipe de assistência social que tinha como objetivo levar para as pessoas o que elas não teriam condições de ter se a Credit Citrus não tivesse ali naquele momento. Então, nós fazíamos encontro nos asilos. Eu já me vesti até de Mamãe Noel, junto com funcionários aqui que se vestiram de Papai Noel. Nós levávamos presente para as crianças nas creches. Lembro muito disso. Você lembra? Muito. E, então, assim, isso, né, o Instituto hoje, né, ele é o resultado de uma semente que o seu avô plantou realmente há muito tempo atrás, né? Eu tô falando 20 porque eu trabalhei na Credit Citrus, eu estive aqui, né, no dia a dia durante 23 anos e eu entrei em 99. Eu me lembro que foi um dos primeiros pedidos que ele me fez nessa questão social e hoje está da maneira que está, né? Então, realmente, o seu Leopoldo é uma sumidade, né? E dentro do cooperativismo brasileiro, o nome dele, assim, se destaca como um dos pioneiros, realmente, do cooperativismo. Ele sempre foi cooperativista, sempre esteve no sangue, né? Eu até te contei que quando ele era pequeno, ele ganhava uma mesada e o primo dele não podia receber essa mesada. E ele dividia essa mesada com ele, ensinava ele a poupar, a multiplicar o dinheiro. Então ele sempre teve uma visão muito à frente, ele lia muito, ele tinha um prazer imenso em ajudar as pessoas. Era prazeroso para ele. Ele não ligava. Pra ele tava tudo bom, tava tudo bem. Se ele tivesse lá a esteira dele na frente da televisão e um guaranazinho, tava tudo certo.
Agora, para os outros, ele fazia assim o que precisava fazer. Realmente, o seu Leopoldo, a figura dele é exatamente, é essa a imagem que a gente tem dele sempre aqui na Credit Citrus. Ô Gu, e para você, né? Assim como eu perguntei para Carol, né? Vocês, né, netos, né? Vocês têm noção, né, do quão importante foi o seu Moacir Pegoraro, né? Não só para a Credit Citrus, né? Mas para o cooperativismo brasileiro realmente, né? A figura dele. Conta pra gente um pouquinho, né? Que com certeza vocês têm aí, né? Assim como a Carol falou, né? Uma responsabilidade grande de levar esse nome, né? Esse sobrenome que o seu avô deixou, né? Aí para vocês. Então, a gente tem essa noção, acho que isso daí vem do meu pai, dos meus tios, né? Que sabem quem foi o meu avô, o que ele representou. Nós também sabemos o que ele representou, que a figura que ele foi muito importante aqui em Bebedouro, para muitas pessoas, fazendo diferença na vida de muitas pessoas. É incrível porque tem muita semelhança mesmo, né? Essas questões de ajudar as pessoas, e a gente sempre viu muito isso, né? Tudo que o meu pai falava, meus tios falavam, as pessoas falavam, eu vi enquanto ele estava vivo e convivi com ele. E não era um público específico, né? Era todo mundo. Era todo mundo de vários nichos, de faixa etárias diferentes. Eu lembro que meu avô, ele tinha um sítio ali em Viradouro, que todo final de ano, não sei quando começou exatamente isso, mas ele fazia um evento para todos os garçons de Bebedouro. Que ele fazia porco no rolete, todo tipo que é bebida, chopp, que ele adorava. Ele né? fazia para os garçons? Fazia, e estavam todos lá. Eu cheguei aí uma ou duas vezes, quando estava um pouco mais velho. Meu pai sempre ia, meus tios sempre iam, é uma coisa impressionante. Tanto é que você chegava em qualquer bar da cidade, restaurante, a pessoa falava, né? Soubesse que era filho, né? Soubesse que era neto, falava, te atendia de uma forma absurda, porque... E ele fazia de bom grado isso, não era uma coisa, responsabilidade nenhuma, era uma coisa que ele participava, inclusive, né? Ele ficava até o final, né? Enfim, ele gostava muito. Então, a figura dele tem 6 filhos, vários netos, mas é difícil você chegar a ser uma pessoa igual essas pessoas, né? Igual o seu avô, o seu Leopoldo, igual o meu avô. O que eu vejo muito, né, no meu pai, nos meus tios, na minha tia, enfim, e que passa pra gente também, é essa responsabilidade de você, dessa coerência com o trabalho, de você fazer as coisas direito, no tratamento com as pessoas. Isso daí é uma coisa que a gente leva desde sempre, porque essa parte de cooperativismo, essa essência que ele tinha, parece que era dele. É uma coisa que, assim, claro, tem um ou outro que puxa um pouco mais a parte do social, né, do comercial, da conversa, mas eu acho que o que traz mais pra gente mesmo é saber quem ele foi e essa responsabilidade de trazer com a gente essa boa pessoa que ele foi ao longo da vida toda dele. Ô Carol, se você tivesse a oportunidade hoje de encontrar o seu avô, o que você falaria para ele? Nossa, eu não sei. Acho que eu ia agradecer muito por tudo, sabe? Ai, eu queria chorar. Então a gente pula. A gente não, pula. Eu respondo. Muito do que meus primos, principalmente, que nós somos hoje, a gente deve 100% a ele, sabe? Muito mesmo. Tanto a parte de trabalho, quanto a parte de responsabilidade com a nossa família, saber que a gente tem que estar unidos acima de tudo, né? Logo que ele faleceu, foi inesperado, muito, né? Muito. Então foi um choque para todo mundo. Ele era o único pilar masculino que a gente tinha em casa e foi assim, meu Deus, e agora? E agora? O que nós vamos fazer? Porque fora Credit Citrus tinham as coisas, né? Tem as coisas da família e graças a Deus ele preparou muito bem, principalmente a minha tia, mas toda a geração, e ele sempre falava educação e saúde, a gente tem dinheiro para educação e saúde, o resto é resto. O resto é resto. Então, ele sempre fez questão de ensinar nossas mães a investirem na nossa educação e graças a ele a gente pôde ter uma excelente base educacional
internacional, conhecer o mundo, novas culturas, e que ele não fazia questão, ele não ligava para isso, ele fazia isso por nós. Então, chegar até aqui com tudo o que eu tenho de bagagem, de ensinamento, é assim, 90% graças a ele. Acho que 10% esforço meu e 90% graças a ele. Então, eu acho que eu ia agradecer muito, muito mesmo. Eu queria compartilhar com você a minha última fala com ele, alguns dias antes da cirurgia. Ele tinha ido viajar e ele trouxe um terço para mim de Fátima. E aí ele me chamou na sala, falou: Glaucia, vem cá, quero falar com você. Olha, fiquei sabendo que vou ter que fazer uma cirurgia e eu queria pedir para você rezar para mim. Falei: isso, Leopoldo, o senhor fica tranquilo que, ó, tenho ligação direta com Deus. Dessa vez falhou, mas... e eu tenho esse terço guardado até hoje. Tenho guardado até hoje. A fé em casa, a religião sempre foi muito forte, né? Todos nós somos muito devotos de Nossa Senhora, a família do Gu também tem isso. Ele também sempre trouxe isso pra gente, né? A importância da gente ter tudo equilibrado, né? Em casa tá equilibrado, no trabalho equilibrado, o mental equilibrado, a fé equilibrada, que ajuda a gente a respirar e vambora e vai dar tudo certo. E as coisas acontecem porque precisam acontecer, né? Então, na hora a gente não entende, mas hoje em dia, olhando para trás, a gente entende muita coisa. Nossa, isso tem dedo do meu avô. Nossa, isso aqui era ele. Então, a memória dele ainda é muito viva. Muito viva, muito viva. O que eu quis, né? Na verdade, eu acho que você completou realmente o início da minha fala, né? Quando eu comentei que eu achava que alguns deles eram imortais. É porque realmente eles estão muito vivos aqui dentro da cooperativa, né? Tá aqui do nosso ladinho, né? Olha o Léo aí. Não, gente, rejuvenescido, olha que gato. Olha a calça. Não, moderno. Sapatênis. Ele só não tá com a meia pra fora da calça, tipo o Tino, porque senão minha avó morria se eles deixassem ele assim. Olha lá, todo moderno. Gu, você agora, bem, já fiz a Carol chorar, não era o meu objetivo, mas não tem jeito. Se você, né, tivesse aí a oportunidade de encontrar, né, o seu avô, o que você falaria para ele? Como você se expressaria, né? Conta pra gente como seria esse momento? Eu não vou chorar, mas lembrar dele é sempre bom demais. Ontem à noite eu lembrei com meu pai sobre ele, foi legal demais. Mas eu acho que eu falaria que as coisas estão andando conforme ele sempre gostou. Os valores dele sempre estão preservados até hoje. O Natal continua acontecendo em casa, como sempre foi. Os bisnetos dele agora, né, bisnetos, continuam acreditando em Papai Noel. Inclusive eu subo no telhado todo ano vestido de Papai Noel. Ficou para você essa função? Tem essa questão. E ele adorava isso, né? Sempre prezou demais por conta de união da família, né? Então, Natal em casa era uma coisa que todos tinham que vir. Os de São Paulo vinham, os filhos de São Paulo, os netos deles, todos tinham que vir. E assim, é uma coisa que a gente manteve desde o falecimento dele, é uma coisa que nunca deixou de acontecer, muito pelo contrário. Falaram que acontece a cada ano e a cada ano a gente está mais unido. Eu acho que isso daí seria uma coisa que deixaria ele muito feliz. Bom, Carol, né, Gu, o que mais, né? Tem alguma história que a gente não comentou, que vocês acham que seria interessante, que marcou muito, né, a vida de vocês, enfim? Minha irmã era muito arteira, muito. Mas mas deixa eu te contar, você falou no começo que ele ficava falando que você era queridinha sim, viu? Eu lembro muito dele falando da Carol. É que eu acho que eu sou a mais velha. A mais velha, né? Então, acho que eu vivi muito mais aqui, né? E eu lembro, as minhas brincadeiras de criança, eu gostava de brincar de escritório, eu não brincava de boneca. Ah, tá. Então, eu lembro e o computador da sala dele ficava desligado, porque ele não sabia mexer, né? Aí eu ia lá e ficava... E eu achava o máximo estar lá e ficar batendo no teclado, computador desligado. E eu brincava de escritório na sala dele aqui na Credicitos. Aqui na Credicitos, Sempre. Então, acho que eu fui de todos a que mais convivi, né, com essa parte. E eu lembro muito. Mas a minha irmã era muito arteira. E ele amava isso. E ele tirava maior sarro dela. Aí, um dia, ele falou pro meu pai...
por quanto você vende ela? Na frente dela. E aí Ah, meu pai falou, não sei, quanto que você dá por ela? Ele falou, acho que R$ 20. Ela ficou super ofendida. sério? E ela era pequenininha, ele falou assim, tá aqui, deu dinheiro pro Pro meu seu pai. pai? Aí falou assim, vamos, Valentina, vamos, agora eu te comprei, você vai ter que ir embora comigo. Ela ficou horrorizada que meu pai aceitou. E meu avô tava achando o máximo, ele amava fazer essas coisas. Ele achava a coisa mais engraçada do mundo, aprontar. Ele aprontava direto com a minha avó, ele com a minha mãe também, falava para as minhas tias, a Paulinha é a preferida da sua mãe. Falava. Falava, Fazendo inferno assim, né? falava e saía quietinho, como se nada Tivesse acontecido. super quietinho. E outra coisa que ele odiava, mas isso vocês devem saber, que era chiclete. Chiclete. Aham. Não podia chegar mastigando chiclete, era proibido em casa. Proibido, porque ele não suportava o barulho do chiclete. Aqui ele não proibia, né? Mas ele dava umas indiretas. Em Pra quem casa- sabe ler, o pinga é letra, né? em Então. casa, e olha que assim, ele não tinha boca pra nada, porque com 8 mulheres, o coitado não falava lá. Eu acho que ele só devia falar aqui, porque em casa não dava nem tempo. Ih, mas o duro que aqui tinha a Madalena, bem, não deixava ele falar também. E todo mundo dava pito nele, dava bronca nele, e ele, ai, tá bom. Eu só ouvi ele falando pra minha avó, tá bom, Maria, tá bom, Maria. Aí não brigava com ela e tava tudo certo, mas o chiclete ele falava. Ai, Sempre gente, falava. que delícia. Nossa, eu lembro dele falando das mulheres da vida dele. São 8, né? É muita. Não, é muita mulher, né? É muita mulher. Você imagina, Gu, você com 8 mulheres? Não dá. Não, Natal também em casa, que todo mundo se reunia, começava na mesa, vamos falar em cima da outra, tipo família busca-pé. Aham. Ele lá, por isso que ele não gostava de ver, não que ele não gostava, mas ele não queria viajar com a gente, preferia ficar trabalhando aqui na Credit Citrus e só viajava quando era viagem a trabalho. Ele tinha medo de avião, 2, eu acho que ele falava, gente, acho que eu vou ficar zureta com essas 8, porque não tem como. Não, 8. 8 é muito, gente. É muito. 1 para 8? A gente se ama nas primeiras 3 horas, aí começam os conflitos, aí eu vou lembrando, gente, meu avô era um santo mesmo. Exatamente, total, total. E você, Gu, tem alguma história que você lembre, né? Tem várias, né? Mas tem alguma que você tem lembre, várias assim, histórias, mas eu acho que assim, história mesmo, eu já contei algumas aí, né? Eu acho que é mais uma lembrança mesmo que fica toda hora que eu penso, né, no meu avô. A lembrança que vem é ele nesse Fusquinha verde, que inclusive tá no museu hoje, aqui de Bebedouro, né, esse Fusquinha. E que eu lembro muito também quando ele parava em casa, assim, ou ia na casa dele. O meu avô ele não tinha carteira, né? Ele andava com o dinheiro dobrado no bolso da calça. Então qualquer coisa que precisava pagar, ele tirava um maço de dinheiro do bolso e ele folheava uma nota ou outra e pagava com isso. Então a gente sabia disso, os netos sabiam também, a gente sempre também queria tirar proveito. alguma coisa queria, né? Alguma Aham. coisa assim queria e sempre falava, né, para guardar esse dinheiro, tanto é que assim, o dinheiro que eu guardei enquanto eu não trabalhei foi do meu avô. Inclusive, eu descobri com 20 e poucos anos que eu tinha uma previdência que ele tinha feito para mim na época. Sério? A gente não sabia disso e meu pai lembrou uma época e falou: "Não, você tem uma previdência que seu avô fez para você". Aí eu fui atrás, fui no banco para ver e realmente tinha essa previdência. Então, assim, é surpresa atrás de surpresa, sabe? Ele, desse jeito dele assim, é essa memória que fica mesmo dele. Que delícia. Gente, nós ficaríamos aqui dias, né? Eu tô comedida para contar minhas histórias. Então, Mas nós ficaríamos realmente dias, né? E eu acho não, eu tenho certeza, que nós, né, da Credit Citrus hoje, se tivéssemos a oportunidade de encontrá-los, a nossa gratidão seria eterna, porque realmente nós, né? E quando eu falo nós, eu falo das pessoas, que a gente vive num mundo hoje onde as pessoas são tão frias, né? Tão calculistas. E a gente relembrar tudo isso, né? Vivenciar tudo isso, e trazer tudo isso à tona, com certeza nós tivemos aí um legado que foi muito forte para que a gente tivesse realmente aí essa proximidade
dos nossos associados. Então, eu agradeceria muito, muito a eles, porque realmente foi a figura de cada um deles, a contribuição de cada um deles, que fez com que a gente fosse aí diferente. Então, quero deixar aqui, mais uma vez, o meu muito obrigada, né, a Carol, ao Gustavo, que se dispuseram a estar aqui nessa tarde. Carol, desculpa, eu não queria fazer você chorar, eu juro. Eu demorei pra chorar, eu tava contida, eu nem chorar. E conta pra gente, como é que vai chamar essa boneca? Maria Tereza. Maria Tereza, né? Mais uma. Não, eu falei, tem que ser um nome composto, porque o meu outro filho também é. E personalidade forte de alguém que a gente admire. Uhum. Eu falei, pronto. Veio aí, ó, coroar, né? É isso. Ai, que delícia, que gostoso. Gu, obrigada, viu? Obrigado a você. Sua vinda, né? Aí nós agradecemos. Muito obrigada. Prazer estar aqui. Super Que Obrigado bom, a você. que ótimo, gente. Obrigada. Foi, com toda certeza, um podcast muito especial, né? Cheio de grandes emoções, né? Aí de grandes lembranças, de muito protagonismo e muita comemoração. Afinal de contas, são 41 anos de Credit Citrus. Queria também já aproveitar esse momento, convidar vocês para o lançamento do nosso livro de 40 anos. Nós até trouxe aqui para vocês já, né, em primeira mão, já olharem, né, se vocês quiserem olhar. Temos aqui 40 anos de história. Cheguei aqui com um livro de 25, achando que eu estava abafando, o de 40 já está aqui, né? Então, eu gostaria, né, de deixar registrado aí que são 40 anos de Credit Citrus. Vocês já estão aí super convidados para participar do nosso evento, né? Obrigada. Que estará acontecendo hoje aqui na cooperativa. Realmente aí deixar, então, esse momento registrado aqui na nossa cooperativa. Convidar o pessoal para nos assistir aí pelas redes sociais, ouvirem o nosso podcast pelo Spotify, enfim, levar adiante aí a nossa história de sucesso.